Informação com Catarina Fernandes. Olá, sejam bem-vindos ao espaço informativo da Original TV. Áreas urbanas propostas para 2014 e 2020 foi o tema da conferência que se realizou ontem, dia 26 de novembro, na aula magna do Instituto Politécnico de Viseu. O Instituto Politécnico de Viseu e Instituto do Território Rede Portuguesa para o Desenvolvimento, que conta com o apoio do Programa Operacional de Assistência Técnica do Quadro de Referência Estratégica Nacional, levaram a debate o tema Áreas Urbanas propostas para 2014-2020. A conferência assentou em 3 pontos fundamentais, nomeadamente identificação de investimentos sustentáveis em cidades, política urbana da União Europeia e políticas territoriais do pós-2013 e no novo CREN. O papel fundamental que as cidades desempenham no contexto de desenvolvimento sociocultural, económico e tecnológico sobressaiu desta conferência, que teve como principais intervenientes Fernando Sebastião, presidente do Instituto Politécnico de Viseu, António Almeida Henriques, secretário de Estado adjunto e da Economia e Desenvolvimento Regional, Rogério Gomes, presidente do Instituto do Território, Rede Portuguesa para o Desenvolvimento do Território, José António Oliveira e Carlos Marta, presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Lafões. A mudança de paradigmas, nomeadamente no que respeita aos fundos comunitários de coesão e a necessidade de repensar e reestruturar as cidades que deverão servir essencialmente as pessoas que nelas habitam, foram as grandes questões abordadas durante a conferência, que se realizou com o objetivo de informar as entidades participantes sobre o decurso das negociações do próximo quadro comunitário de apoio por parte do governo português, bem como apresentar as atuais tendências empreendedoras nas áreas urbanas. Também ontem, no Instituto Politécnico de Viseu, mas desta feita no auditório, decorreu o seminário de formação avançada sobre monitorização de sistemas ecológicos para aplicação em projetos no âmbito nacional e internacional. A Associação Portuguesa de Engenharia do Ambiente juntou-se à Noctula para organizar o seminário de formação avançada sobre monitorização de sistemas ecológicos. A ideia inicial era, primeiro, descentralizar este tipo de formação e, em segundo lugar, munir os técnicos da área de ambiente e empresas consultoras, temos cá representantes de concessionárias de autoestradas, munir esses técnicos das ferramentas para monitorização, para o seguimento dos sistemas ecológicos, fauna e flora especificamente. Porque muitas vezes temos um parque eólico que causa mortalidades em aves, em morcegos, temos uma autoestrada que causa mortalidade em mamíferos. É preciso estudar as causas dessa mortalidade, é preciso perceber o que é que há a fazer para minimizar essas mortalidades. E, portanto, a ideia foi criar um seminário que, ao mesmo tempo, desse formação avançada aos técnicos que já estão na área, ou, no caso de alguns estudantes que nós temos hoje aqui, vão futuramente estar a trabalhar na área do ambiente e da ecologia aplicada. E a ideia basicamente foi esta. Apesar de ter sido realizada no interior do país, ou seja, em Viseu, o número de participantes excedeu as expectativas, talvez devido à troca de experiências que iria resultar deste seminário. Sim, até porque nós próprios, em fases anteriores, sentimos esta necessidade, que era, gostaríamos de ter empresas que viessem partilhar experiências positivas e negativas de coisas que, muitas vezes, estes planos de acompanhamento são definidos no escritório. Pronto, é assim que se faz. Seguem metodologias, muitas delas até adaptadas de metodologias internacionais, mas o que acontece é que, às vezes, ao implementar isso no terreno como se fosse uma receita, ela não funciona, porque em determinadas condições não funciona. E era importante este partilhar de experiências de quem já esteve no terreno, poder partilhar com os técnicos que vão estar no terreno ou que têm necessidades específicas. Esta troca de experiências foi algo que nós sentimos no passado que faltava, e quando havia estava sempre centralizado em Lisboa, e decidimos, ok, nós já aprendemos muita coisa, já fizemos muita coisa bem, muita coisa mal, e aprendemos com aquilo que fizemos mal, vamos partilhar isso, porque se o fizermos, mais rapidamente nós aprendemos todos e mais rapidamente evoluímos e conseguimos criar novas medidas de minimização dos impactos, tanto nas plantas como nos animais. Neste problema, o progresso vai continuar, e como é que nós vamos conciliar o progresso
com a conservação dos nossos valores naturais. A monitorização de sistemas ecológicos no âmbito nacional e internacional foram as chaves mestras desta iniciativa da Noctula. Nós decidimos criar algo um bocadinho que abrangesse a maioria da fauna que nós temos e a flora, portanto, plantas e animais. Mas com uma nova vertente, que é a vertente também internacional. Foi algo que se focou de manhã, com a experiência que nós ganhámos nestes últimos 10, 15 anos, em que vimos o país crescer em autoestradas, em parques eólicos, em barragens, umas positivas e outras com impactos severamente negativos, nós ganhámos, como eu estava a dizer há bocado, muita experiência do que fizemos bem e do que fizemos mal. O nosso mercado em Portugal, na consultoria ambiental, não tem nada a ver com o que era há 10 anos. Atualmente parece que evaporou. Parece que o mercado desapareceu porque, de repente, deixámos de ter uma série de obras impactantes como tínhamos há uns anos. Mas há mercados emergentes. O Brasil, Angola, Moçambique, que agora toda a gente fala em internacionalização, mas basicamente eu acho que a questão é, nós estamos a mover-nos. E, portanto, nós estamos a prestar serviços, não para as áreas que estão ali à volta do nosso escritório, mas para o mundo. E a ideia foi esta, foi as pessoas perceberem que como é que nós acompanhamos aves em Portugal, como é que nós verificamos que espécies de aves existem em determinados locais onde vai passar uma autoestrada, como é que eu sei que espécies de morcegos, que são insetívoros e desempenham um papel muito importante no controle de pragas de insetos, como é que eu sei que morcegos é que existem aqui nesta área que vai ser submersa por uma nova barragem? Que metodologias é que eu tenho para fazer isto? Como é que eu posso adaptar as metodologias já existentes se eu vou fazer aqui e não funciona? E como é que eu depois posso pegar nisto e fazer isto no Brasil, em Angola, em Moçambique, com as espécies que eles têm lá? É importante nós percebermos que animais e que plantas é que existem em determinados locais, porque vão ser afetados, por exemplo, por uma nova obra, mas é importante perceber como é que nós estudamos esses animais e essas plantas. Porque a metodologia de estudo vai afetar muito o conhecimento que nós vamos ter. Se eu não sei estudar uma determinada área, se calhar vou dizer que aquela área nem é muito importante e se calhar até vai ser favorável, o projeto mais rapidamente anda para a frente. Mas não é assim que as coisas devem funcionar. As coisas devem funcionar, devemos fazer um trabalho muito bem feito e exigente, e se há espécies que existem em determinado local e precisam de medidas específicas para a sua conservação, então vamos desenvolvê-las. Mas é preciso saber o que estamos a fazer. E nós em Portugal sabemos o que estamos a fazer. Já temos muito bons técnicos cá, capazes de prestar serviços também para o resto do mundo. Assim, no seminário de formação avançada, foram abordados temas como a monitorização da avifauna, de mamíferos terrestres e voadores, de répteis e anfíbios, bem como questões relacionadas com a flora e a paisagem. Voltaremos, entretanto, com mais atualizações informativas, caso se justifique. Caso contrário, fique connosco e veja a nossa restante programação. Original TV, uma visão global. Guys,
4º aniversário Sextas Flashback no Fator C. Sexta, dia 30 de novembro, com o humorista Rui Xará. Apoio Original TV.